Bom dia, boa tarde, boa noite. Vim fazer a minha apresentação de promoção à saúde 3. Me chamo Arthur e eu vim trazer um pouco sobre o consumo de açúcar na infância e na adolescência. Então, a infância e a adolescência é notoriamente um período de muitas transformações e muitas delas podem ser agravadas negativamente por um desenvolvimento não pareado com uma educação alimentar devida. Então, o que eu quero comentar um pouco mais a respeito disso é que a ingestão elevada de açúcar ao longo da vida toda, mas principalmente na infância e na adolescência, pode realmente comprometer o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional dos jovens, e são realmente pontos que, na minha visão, não podem ser delimitados ou deixados de lado. Então, manter realmente a apresentação mais voltada para isso. E aqui trazendo um pouco de uma motivação mais particular minha. Então, qual que é a motivação e o contexto? Além de, claro, ser um problema muito grave quando a gente está falando no consumo de bebidas açucaradas desde antes dos 2 anos de idade. E também, claro, todas as novas tendências de obesidade que a gente consegue observar. Eu pessoalmente enfrentei esse problema durante toda a minha adolescência. Eu fui obeso por aproximadamente 5 anos da minha vida e claramente foi um assunto que me tocou muito particularmente, visto que eu não tinha acesso a uma educação alimentar devida que me ensinasse a realmente melhorar essa questão da minha saúde. Então, desde muito jovem eu tive muito acesso a bebidas açucaradas, a alimentos não saudáveis no geral, mas principalmente com muita concentração de açúcar, e foi só quando eu tive no momento em que eu cheguei ao pré-diabetes que eu realmente comecei a tomar uma certa iniciativa, mas aí eu já estava mais velho, já tinha mais acesso à informação e com toda certeza contribuiria muito na minha formação se eu tivesse tido um pouco mais de acessibilidade a essas informações. Passando um pouco para as estratégias da promoção da saúde, então, passando um pouco mais para as ações de promoção à saúde nas quais a gente está comentando que de fato seriam acerca desse tema. Então, tanto políticas públicas quanto educação alimentar nas escolas e principalmente também um pouco de envolvimento da comunidade nessa problemática são claramente 3 estratégias extremamente eficazes. A primeira delas, sobre políticas públicas, já teve uma certa implementação, mas nunca muito adiante. É claro que existe um lobby acerca desse assunto. Muitas marcas não querem perder clientelas e com certeza o ambiente escolar é onde se formam muitos hábitos de consumo, infelizmente alguns deles de açúcar. A questão da educação alimentar nas escolas também foi bem à frente, até porque muitas crianças dependem da escola para se alimentar, especialmente no setor público. Então, ter alimentos mais saudáveis e concentrados com menor teor em açúcar é extremamente favorável para o desenvolvimento e também o envolvimento da comunidade, que eu vou falar um pouco mais à frente, mas que envolvem de fato ações de sustentabilidade juntos a uma comunidade. E aí, quais são essas ações propostas, né? As ações de promoção à saúde? Programas educativos, uma alimentação escolar balanceada e também a iniciativa das hortas escolares. E aqui essa última foi a que eu queria comentar adiante, porque eu experienciei ela presencialmente durante o meu ensino, né? Durante a minha formação na escola. E particularmente foi um momento não só de integração com os colegas de turma, nos quais eu realmente conheci e tive muitas interações sociais, o que eu carecia também durante a minha formação, mas também foi onde eu tive a oportunidade de entender como um alimento pode ser formado e qual a sua relação com ele, né? Então, em vez de ser aquela relação muito mais instrumental em que você partia do alimento para comida de fato, você tinha toda a espécie de tratamento, então você colhia, plantava, enfim, toda aquela construção até você entender de fato como que você poderia ingerir aquele alimento. A construção era muito mais acima do que a relação normal e tradicional que a gente tem hoje em dia na correria da modernidade. Então, com relação aos resultados obtidos em relação a essas medidas de estratégias de promoção à saúde, principalmente referentes à educação alimentar, a gente claramente tem mudança de comportamento. Então, a educação alimentar pode reduzir até 30%, de acordo com alguns estudos. O impacto na saúde também, obviamente, o consumo excessivo de açúcar está entre os principais problemas de saúde pública. Adesão às medidas e outros benefícios mais relacionados principalmente também à saúde mental e outros tipos de saúde que não envolvam somente a física, mas também a saúde e estar coletivo e todos os outros pontos que eu mencionei um pouco. Um pouco sobre pontos positivos, com certeza todos esses previamente mencionados, mas também pontos negativos como resistência de alunos, pais e profissionais de educação, já que a saúde alimentar e a saúde no geral não é visto como um tema apropriado para o contexto de escola em muitos casos. É uma visão mais tradicional que tem sido desconstruída mais claramente ainda no sistema, que pode representar um ponto negativo. Aqui tem umas diversas contribuições que foram mencionadas ao longo da apresentação. Então, não vou destrinchar muito, mas essencialmente a melhoria na qualidade de vida, autoestima e na saúde como um todo. Alguns dados epistemológicos mais voltados à problemática em si do consumo de açúcar. Então, até 60% aproximadamente dos adolescentes consomem doces em 5 ou mais dias da semana. Já estamos falando em mais de 80% da semana com consumo de açúcar em excesso. E claro, a ideia das políticas públicas, a importância da escola e toda a questão comunitária que eu comentei previamente na apresentação.
um pouco sobre as proposições de melhoria, então realmente intensificar esse problema que já está acontecendo, essa implementação e, claro, ter essa promoção desses ambientes saudáveis com parcerias e interseccionalidade. Essa foi a minha apresentação. Muito obrigado.